Oi, gente! Somos o Centro de Estudos Fênix, para quem conhece a gente, para quem não conhece, tudo prazer. Somos uma associação voluntária, trabalhando na abertura de consciência, na expansão e no crescimento da nossa espiritualidade, nesse momento de transição planetária. Eu sou Jussara Burini, temos a Ale Diamantino aí com a gente. Dá um oizinho, Ale. Oi, A gente! Dani. Então, estamos fazendo uma série, e a gente já começou a semana passada, falando sobre os acontecimentos, como somos uma escola de estudos espiritualistas, de expansão da consciência, de crescimento espiritual. A gente sentiu no coração de trazer as atualizações. A gente não está trazendo todos os detalhes da atualização de uma forma mais aprofundada, porque a gente deixa nos nossos links aqui da live, para que você possa se aprofundar mais, pegar mais informações, porque estamos trabalhando como uma egrégora, né, no planeta. Temos vários colegas aí, como Denise Viana, como Flávio Vale, como Luciano César, como as meninas a Thaís, a Anne, que estão trazendo traduções de pessoas, de seres, irmãos nossos contatados, que estão trabalhando para trazer toda essa informação para a gente. E o que é importante disso tudo é trazermos um pouco dessa informação, que é uma informação real, uma atualização dos movimentos que estão acontecendo no planeta nessa fase de transição, e aqui fazermos a nossa ligação com a nossa espiritualidade, com o nosso poder de cocriação, com como nós podemos agir nesse momento como humanidade, né? Como massa crítica, porque agora o baralho está nas nossas mãos, o jogo está nas nossas mãos, né? Os seres espirituais, os nossos protetores, né? Eles falaram mesmo como o Arcanjo Miguel, os seres evoluídos, né? Que já estão nesse trabalho espiritual, eles falaram, tem uma parte que é a gente que toma conta, né? Que é a limpeza do astral, que é a limpeza mais pesada. Agora, aqui na Terra, o trabalho é nosso. E é por isso que estamos trazendo esse trabalho aqui, para a gente ancorar a nossa soberania, ancorar o nosso poder pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a batalha temporal, Looking Glass, e também o nosso poder de cocriação, de como seres humanos, um corpo tridimensional, a gente pode fazer a nossa parte para que esse processo de transição planetária aconteça da forma mais pacífica e mais efetiva possível. E para isso, a gente vai passar a palavra para as meninas, né? Quem vai começar a falar aí, e a gente vai fazendo links com estudos, com trabalhos que já foram feitos há 100, 200 anos, que nos provam tudo isso que a gente, todo esse poder de cocriação que a gente tem. Oi, gente. Vou falar um pouquinho, né, dessa coisa que a gente tem como coisa de filme, né? Coisas de livro, que é o que viagem no tempo, e foi trazido para a gente não acreditar muito que isso é possível, né? Que é só história. E a gente vai ver que realmente existem muitos projetos e muitas coisas que foram feitas em cima disso, né? E a nossa pauta de hoje é justamente desmistificar um pouquinho essa história, trazendo para a nossa realidade o que já aconteceu ali. Nós vamos estar falando da época daquela segunda, né, G mundial, e como já tinha toda uma tecnologia desenvolvida em cima disso, e a partir de acordos também que foram feitos, né, através de tecnologia reversa, tudo com aqueles seres de outro plano, né, de outros sistemas. Então, o que se sabe hoje é que a gente está nessa batalha, né, temporal. Por quê? O que aconteceu na nossa projeção futura, dentro do que a gente estava fazendo, começou a atrapalhar outras galáxias. Então, essa turma que está ali no comando da Terra começou a estar atuando de tal maneira dentro daquela luta do poder pelo poder, do domínio, né, da cobiça, começaram a invadir outros territórios, outras galáxias, e começaram a também interferir na linha de tempo desses outros seres. E aí eles
voltaram para entender o que estava acontecendo, identificaram que vinha aqui do nosso quadrante, porque a gente já está nem falando mais na nossa galáxia, assim, em outras, e eles perceberam que o que tinha acontecido aqui, e eles, para não ser exterminados ali, porque do jeito que estava a linha temporal, nossa, eles iam acabar sendo destruídos, né? Então, eles vieram e começaram a intervir. Intervir de que maneira? Ajudando a gente a se melhorar e se desvincular desses seres trevosos que estavam atuando aqui sobre nós. Então, toda essa batalha temporal vem desses seres benevolentes, que é lógico que eles estavam tentando preservar a própria vida, mas eles chegaram aqui e viram que a gente também estava toda a situação. Então, começaram a reverter o jogo, né? Então, e aqui dentro do que a gente acreditava, então essa coisa assim, do tempo, né, dessa guerra, não é simplesmente pegar, olhar, ter a visão do passado ou do futuro, né, dessa visão do que está acontecendo, e em cima disso tratar, fazer um plano estratégico militar, né? Isso também possibilita a mudança da nossa própria linha de tempo, que foi o que aconteceu, que o próprio Denis trouxe para a gente, né? O Michael Salas, que a gente conseguiu para colapsar as linhas de tempo, de tal maneira que a gente passou a ter, de 2012 para frente, só 2 linhas de tempo, e a gente começou, através do poder co-criativo, vai ser um dos últimos temas que vamos estar falando hoje, e para a linha de tempo melhor, né? Coisa boa. E quem tinha acesso, né? Quem que está nessa batalha ali, né? Eu gosto de colocar isso para a gente saber quem está de um lado, quem está do outro, né? Então, nós vamos estar falando do Deep State, né, do governo oculto, né, aqueles seres de alto escalão do ocultismo, né, e também aquelas de 3 siglas, né? Começa com C e depois vem o IA, né? Essa turminha aí, e as outras agências também de 3 siglas que tem nos Estados Unidos, que estavam atuando do lado escuro, tá? Isso daqui dentro da nossa fisicalidade, dentro da Terra, tá? E do outro lado, quem que pegou e começou de certa forma, tapeitando ou começou a desconstruir o que eles estavam vindo, né? A linha de tempo que eles estavam indo. A gente tem uma inteligência militar hoje que atua não só dos Estados Unidos, como esses países que já estão nessa coligação, que já estão unidos, tem já essa inteligência militar que está trabalhando em conjunto, né? Aquela letra lá, o queijo, né? Aquela turminha ali, da letra do queijo, e o loirão, né? O tal loirão lá dos Estados Unidos. Agora, falando um pouquinho, assim, o que a gente já tinha, né? Muita gente ouviu falar dos projetos que já teve, projeto Filadélfia, Montauk, né? Então, vamos dar uma falar um pouquinho sobre o que foi o projeto Filadélfia, para ver, assim, que a própria nossa tecnologia já estava evoluída. Era para a gente já ter dado esse salto quântico em evolução há muitos anos lá atrás. Você vê, na época lá da Segunda Batalha, na década de 40, a gente teve o projeto Filadélfia. O que era esse projeto, né? Ele usava a teoria dos campos unificados de Albert Einstein, que possibilitava, né, pelo menos na teoria, e eles estavam querendo provar isso, que era possível tornar invisível e teletransportar um objeto. No caso, o projeto Filadélfia foi um navio, tá? Quem estava na frente nessa parte da tecnologia ali, implantando toda a estrutura, os fios e tudo mais que precisava, o Tesla, tá? O Tesla junto com a Marinha dos Estados Unidos. E qual que era o objetivo? Isso daí usando a teoria, também acaba sendo a teoria de cordas, né? A configuração, eles queriam uma configuração que os aparelhos fizessem a curva da luz em volta do objeto e deixasse invisível esse objeto por um período, né? E aí, que era a ideia, né? Que foi o experimento Filadélfia, e para ele chamava, né, na época, Projeto Rainbow. E eles usaram um navio que chamava USS Eldridge,
isso daí foi, experimento foi em julho de 45, 43. E eles conseguiram, no primeiro tentativa, e tinha toda uma plateia, os militares assistindo, fazer com que criasse um nevoeiro de cor esverdeada em volta, né, do navio, mas eles não conseguiram fazer o navio sumir totalmente, tá? E eles resolveram repetir uma segunda vez o projeto, resolvendo alguns problemas técnicos que eles tiveram, e aí foi em outubro do mesmo ano, dia 28 de outubro, e aí sim, foi a nova prova que eles fizeram, e eles conseguiram, dessa vez sim, desaparecer, fazer esse navio inteiro sumir, sumir, inclusive, dos radares, então ele não estava, não era só uma mágica, né? A curva da luz passasse, né, ou colocar ele numa forma frutífera, que era para você não perceber, né? Ele realmente ele saiu dali, porque ele apareceu na base de Norfolk a 600 quilômetros de distância e a 15 minutos no passado. Então, além de tudo, ele voltou no tempo. Então, isso trouxe, só que quando ele voltou assim, num relâmpago azul, de volta, né, para a base ali na Filadélfia, tudo. Só que o pessoal, né, que estava ali na hora da materialização no navio sofreu bastante, tá? Então, no primeiro projeto eles tiveram só náuseas, né, mal-estar, mas nesse, assim, muitos ficaram aderidos junto com a fuselagem. Então, parece que na hora que o navio se reestruturou, reestruturou toda a matéria junto. Então, assim, muitos agonizaram, né, e morreram ali daquele jeito. Outros ficaram totalmente alucinados e com problemas mentais. E aí dizem, né, que devido a esses processos, eles resolveram deixar de lado o projeto Filadélfia, né? Mas sabe-se que ele foi até o ano de 1983, onde 2 tripulantes ficaram lá, né? E é lógico que foi acolhido por esse pessoal desses órgãos de 3 letras, né? E ninguém ficou sabendo que essa turminha lá do passado fez essa viagem no tempo, né? Tivemos outro projeto, né? O Montauk. Quem traz sobre o projeto Montauk é um insider, o Preston Nixon, no seu livro de 1992, The Mountain Project, e ele fala que assim foi um experimento de controle mental e telepatia. Eles faziam abertura de portais, eles faziam essa coisa de estar fazendo a bilocação. Tinha outras coisas assim, meio sinistras, que eram sequestros de crianças, então tiveram contato com seres de outras dimensões, então esse foi um projeto assim, mais assim, hard mesmo, né? Então, como que ele tinha um equipamento, era uma cadeira, né, central, onde tinha todo um aprimoramento de parte ligada a eles, né, uma tecnologia, e um médium sentava nessa cadeira e, de acordo com a vontade do médium, então ele que assim conseguia passar ou criar esses portais e todos podiam estar vendo o que estava acontecendo, né? E nisso ele podia estar indo tanto para o futuro como para o passado. E, segundo o Corey Goode, esse experimento acabou perdendo o controle e a Federação Galáctica teve que intervir e aí acabou com esse experimento, né? Então, esse daí já é o segundo que a gente tem notícias, né? Fora esse, né, a gente tem o Pegasus, que quem trouxe à tona foi o Baseago, e ele foi no final da década de 60, e de novo, aquela de 3 letras, né? E o Deep State, eles começaram a usar técnicas para viajar no tempo como ferramenta de coleta de informações.
E mais uma vez aparece aquela coisa que era o quê? Usar as crianças. Então, eles utilizavam essas crianças e teve histórias assim que muitas crianças ficaram perdidas no tempo porque eles se transportavam através de portais para o passado e como era um experimento, muitas vezes eles não sabiam fazer voltar. Então, assim, alguns se perderam ali e ficaram fora do tempo, né? Fora do seu tempo. E eles usavam 8 tipos diferentes de transporte, de teletransporte entre o passado e o futuro. Isso aí tudo eles usavam para quê? Para carregar a nossa linha, ver o que estava acontecendo e carregar a nossa linha de tempo para que fosse favorável para essa turma, né, que está ali no topo, continuar no poder. Então, eles sempre conseguiam ver qual era a melhor coisa para se fazer, né? Eles iam até o futuro e falavam assim, não, muda, tem que mudar esse algoritmo aqui, tem que fazer de maneira diferente. E aí, eles, às vezes, até faziam projeção para o passado para mudar determinada situação, para que a linha de tempo fosse para aquele lado que ele queria, né? Ale, fazer só um comentário, é importante frisar para o pessoal, né, que está acompanhando a gente, o pessoal que já acompanha o nosso trabalho, que acompanha o trabalho do Demis, que acompanha o trabalho de todo mundo que está aí trazendo todas essas revelações que nos foram negadas, né, que a gente nem tem ideia, e quando aconteceu também a queda do OVNI, né, na Área 51, em 1960, ninguém sabia, ninguém ficou sabendo, foi tudo camuflado. Então, é importante que a gente abra a nossa mente, que o que aparece naquela quadradinha na televisão é controle, a gente está vivendo uma Matrix, e isso é real. Né? A gente não pode mais ficar fingindo que não está vendo as coisas. Falar, não, isso aí é coisa de filme. O experimento MK Ultra também, que de processo de hipnose, né? de condicionamento mental, que a gente sabe que até o Fragmentação, né? presidente JFK foi assassinado por uma pessoa que estava sob essa influência. Tudo isso, gente, é real. Só que eles falam, não, isso aí, esses experimentos aí, como o experimento Filadélfia, MK Ultra, parou o experimento, eles pararam de fazer em 1940, pararam nada, isso aí foi o que eles falaram para a gente, está na hora da gente começar a acordar, a realidade é dura e crua, por quê? Porque somos controlados e eles gostariam, através, né, do que a Alessandra está falando para a gente, de continuar controlando a gente, mas está na hora da gente começar a despertar, e esse trabalho é muito importante que a gente está fazendo, e o trabalho de abertura de consciência, a realidade é dura de acreditar, mas é necessário que a gente abra os nossos olhos agora. Sim, a gente percebe que o que acontece, eles foram aprimorando e mudando o nome do experimento. Então, um ia até a página 5, o outro já pegava o que já tinha e colocava num outro projeto, então ele foi se melhorando, né? Então, a gente percebe que nunca se deixaram esses dominantes ocultos de estarem pesquisando e fazendo essa parte, né, esse trabalho em cima disso, que usava esses seres pequenos, tudo para estar usando no aparelho, né? E o que é pior, né, Lé? A gente está descobrindo agora que tudo isso foi financiado com dinheiro do público, com nomes diferentes, né? Cada projeto. Não, porque o Comando Secreto Espacial, não sei das coisas, mas tudo com dinheiro nosso, para ser usado contra nós. Aí dinheiro, que tá, né? energias e tudo mais. Agora a Dani vai falar do Looking. Terminou aí? Beleza. Então, Dani, fala mais alto, então, o que você falou aí, que é importante, o dinheiro e a nossa... Energia? Energias nossas que a gente alimenta por ignorância, por não saber. Por isso que a gente está aqui. O objetivo nosso é trazer esse controle que existe, né? E que é algo muito inteligente, que é algo extraterrestre também, que é com tecnologias extraterrestres que eles usaram para nos manipular até hoje. Então, assim, como a gente no final a gente fecha vai ter coisa boa aí para a gente ter esperança. Então, vamos lá, vamos continuando aqui
Um dos projetos é o Looking Glass, né? O que é? É um dispositivo doado, né? Aqui a gente volta com, eu vou falar sobre duas pessoas aqui, mas o Dan Burisk, eu acho, é um microbiólogo militar que trabalhou, ele mesmo faz o depoimento que ele falou que trabalhou para o governo americano, mas ele sabia que era por debaixo do Majestic 12, né? Que o Demis fala disso, se vocês pesquisarem mais a fundo, que realmente fizeram os contatos, o acordo com os Greys, lá no passado, na década de 50, né? Então, eles ganharam essa tecnologia aí do Looking Glass, entre outras, né? Para justamente fazer os projetos deles. E esse dispositivo, você tem acesso, através dele e através de um paranormal, né? E depois a gente sabe que também a própria visão remota faz esse trabalho. Ele tem acesso aos Stargates, aos portais, né? Aí eles conseguiam acessar as probabilidades, as possibilidades de linhas de tempo, né? Então, assim, são sempre possibilidades. Aí eles tinham as porcentagens, porque é como se fosse um computador mesmo, que ele dava assim, tem probabilidade de não sei quantos por cento para essa linha de tempo, não sei quantos por cento para essa. Então, o que eles faziam? Eles faziam toda essa questão de Hollywood, de filmes, de coisas, por quê? Esse pessoal aí, que a gente sabe que tem influência dos seres que gostam das nossas energias, eles precisam da nossa densidade, por isso, tudo isso também, para manter a gente nesse sistema ali, bonitinho, né, e servindo de alimento para eles energético, porque é o medo, né, tudo isso que todo mundo já sabe. Então, o que eles faziam? Eles fugiu aqui. Servia de alimento, ok. O que eles faziam? Eles faziam toda uma questão de filmes e programações, mídia, todo um controle, inclusive todos esses projetos juntos funcionando para levar a gente para essa linha de tempo. Porque a Ju vai falar sobre cocriação depois. Nós temos esse poder de cocriar para o mal, para o ruim e para o bem, né? Para a nossa deterioração ou para a nossa evolução. Então, o que eles usavam isso, né, sabendo da teoria das cordas e todos, porque são todos seres inteligentes, para nos levar para a linha de tempo ruim, porque era onde eles conseguem sobreviver aqui, né? Então, por isso, né? Aí, então, assim, através do DEM, a gente sabe que do DAM, né, em português, a gente sabe que foram eles que surgiu através deles, né, do pessoal dos seres, dos Greys, né, da década de 50. Então, desde essa época, eles vêm manipulando a gente. Em 90 e pouco, 97 por aí, o Bill Wood foi chamado, né, porque ele tinha essa paranormalidade para acessar esse dispositivo, porque eles estavam vendo que tinha alguma coisa errada, né, no dispositivo. Então, o que acontece? Eles pediram para eles viram que só estava indo para, depois de 2012, só tinha uma linha de tempo positivo, eles não queriam isso. Eles queriam que ele mudasse, que eles consertassem isso. De alguma forma, fizesse com que tivesse mais uma linha de tempo negativa. E ele não tem como, porque ele fala assim, eventualmente seríamos levados a um gargalo temporal, sem importar as decisões que tomamos. Na verdade, o que a gente entende é as decisões negativas, porque a gente está num quadrante, a gente está indo para uma evolução, né? Foi decidido, é isso, e também tem a ver com algo astrológico, sei lá, né? A gente já sabe, também vamos falar lá para frente. Então, é questão de algo que já está pré-determinado e que fizeram, né? Óbvio que os seres da luz sempre trabalhando, quem fez isso, né? E eles não tinham ideia, né? Aí isso foi em 90 e pouco. E nessa época eles já sabiam que eles tinham perdido o jogo. O próprio Bill Wood fala isso, tudo isso é o que o Bill Wood está falando, gente. Ele fala que nessa época de 90 e pouco, eles já sabiam que o jogo já tinha acabado com eles, só podiam prolongar. E é isso que eles estão fazendo até hoje, porque eles tinham poderes. Eles tinham todo esse poder da gente, de controle da gente e tudo.
Então, como desde a época do... a gente entende que a aliança, né, da Terra está desde a época lá do JK, do Kennedy, né, se formando desde aquela época, e a luz está no controle já, praticamente ganhando controle já dessa época, né? E o próprio interessante que ele fala, né, que hoje, né, foi na entrevista de 2011, antes ainda de 2012, porque todo mundo achou que o mundo ia acabar em 2012, né? E ele já estava falando isso, não, a linha de tempo melhor vai acontecer. Na verdade, assim, porque em 2011 ele já sabia que o que se tratava aquilo que eles estavam vendo, aquela coisa enorme que ia acontecer, que não tinha nada a ver com a linha negativa deles, hoje, ou em 2011, ele entendia que era o despertar da humanidade. E isso que ia acontecer. As pessoas iam despertar independente do que eles fizessem para fazer a gente ir para aquela linha de tempo ruim. Não ia acontecer porque já estava pré-determinado. A luz já fez o seu papel aí, né? Agora, o que a gente pode fazer? Como eles estão prolongando e eles ainda têm controle de muitas mentes, depende de nós fazer todo esse desenvolvimento para que a gente possa estar co-criando mais rápido como que a gente possa estar se libertando desse controle que há, né? Que a gente vê que as pessoas ainda acreditam ainda em muitas crenças, acreditam ainda em muitas coisas que vão levar a gente que vão ajudar nesse prolongamento. E é isso que eles querem. O próprio Blue Wood falou, a gente precisa ainda estar despertando para toda essa verdade que está vindo à tona, para que a gente possa estar acelerando esse processo e parar de prolongar a dor, porque é certo, por isso que a gente fala, o pessoal que desanima, né, que não está acontecendo nada, não, está acontecendo ações, a gente está vendo, essa é a linkagem que a gente faz, né? Está acontecendo essa mudança, as pessoas estão despertando, tem que ter olhos para ver, coração para sentir, né? E aí esse link que a gente quer fazer, essa questão de estar buscando a nossa própria cura interna também, que precisa que todos façam, para que a gente possa ter esse nosso contato com quem a gente realmente é, trazer essa consciência maior aqui, para que a gente pare de prolongar essa dor, né? Essa linha do tempo que já está pré-determinada, mas ao mesmo tempo eles têm ainda muito controle, e essa limpeza está sendo feita assim, né? Uma das coisas, né, que é importante falar também, que quando o Bill Wood chegou naquele paradigma, né, da situação ali da convergência, né, que a linha do tempo estava indo, né, e aí só teria duas situações, ou a destruição da Terra, ou ela ir para uma linha de tempo melhor, né, justamente coincidiu em 2012 com a entrada nossa no cinturão de fótons, que isso seria o start para despertar. Então, não tinha como mudar, não tem como mudar. Os escuros sabem disso, e eles sabem disso bem antes de nós. Agora, o que cabe a gente é simplesmente a gente se unir e não ficar esperando acontecer, e sim fazer acontecer. A gente tem que estar, não é só na meditação, mas no concreto, fazer um mundo melhor, tá lá distribuindo amor, tá no bom dia, tá fazendo, tentando ajudar alguém. Tudo isso faz engrandecer e faz aumentar essa energia que o cinturão de fótons veio para trazer, que é essa energia que a gente põe aqui como 5D, né, quinta dimensional. Pegando o gancho da Alê, por quê? Por que a gente acha tão importante fazer esse trabalho? Está na hora da gente mudar o nosso paradigma. É confortante acreditar nas coisas que a gente está acreditando? Mas está na hora da gente sair dessa zona de conforto. Como dizem vários colegas nossos, irmãos que estão aí há anos, como o Hélio Couto, o professor Hélio Couto, muita gente, que essa zona de conforto já deu. A gente faz parte de um projeto muito maior. Essa coisa deles falarem, não existe, não tem como a ciência provar vida extraterrestre. Gente, nós estamos vivendo um teatro, a realidade é essa. Um teatro que foi colocado ali para que nós fôssemos alimento
para seres extraplanetários, seres não tão benevolentes, mas eles estão vibrando na frequência deles. Como a Alessandra falou, estamos chegando no cinturão de fótons, onde a luz está vindo. Por quê? Porque tudo faz parte do planeta Terra. O que é o planeta Terra? É uma experiência, é um projeto, como vários projetos. A gente faz parte de um projeto muito maior. O livro de Urântia mostra isso. Já estamos fazendo, existem vários multiversos lá fora. Isso nos foi escondido. A gente estuda isso na Fênix, os nossos alunos estudam, tem muitas escolas espiritualistas que falam sobre isso, e isso nos foi escondido, né? Foi só colocado ali em algumas instituições o que era interessante para os seres que estavam controlando. E está na hora da gente abrir o olho e falar, realmente, senta no coração e veja se a realidade que a gente está vendo aí fora, por que tudo isso que está acontecendo aí fora com esse, né, com a picadinha, que não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo há muito tempo, nós estamos dormindo há muito tempo. E está na hora do chacoalhão acontecer. E por que está tanta sujeira aparecendo? Porque quando a gente vai fazer uma limpeza, a gente não tem que sujar para depois, a gente catar a limpeza para fazer a limpeza. Essa é a realidade. Então, está na hora da gente acordar. A Terra faz parte de um projeto, o Projeto Terra, que é um laboratório, somos a consequência, né? Somos o resultado da união de 22 raças estelares. E não adianta o pessoal falar assim, não, por que a gente tem extraterrestres? Gente, isso foi colocado na cabeça da gente para a gente ficar assim, ó, para não acreditar em nada. Está na hora de eu expandir. Por que não? Olha para o céu, quantos milhares de galáxias tem lá fora? Quantos milhares de planetas? Então, a evidência está aí para todo mundo ver. Como a Dani falou também, que tem olhos para ver, que tem ouvidos para ver. Gente, Jesus Cristo já falou isso para a gente. Né? Então, está na hora da gente começar a pensar, raciocinar, analisar, ver as evidências. Né? O governo não está aí para ajudar ninguém. Isso tá sendo mostrado. Por que a gente está passando por tudo isso? Porque as pessoas têm que ver a realidade. E a gente tem que começar a ancorar a nossa energia. A gente tem que começar a ancorar, a entender o nosso poder de cocriação. A ciência, como já está aí há muito tempo, e ela se fez de uma certa forma. Por quê? Porque a ciência, quando começou lá atrás, em 1700, 1600, né, com os estudiosos da anatomia, com os médicos, e isso, a medicina já vem lá de trás do Antigo Egito, né? E eles tinham uma boa intenção, trabalhavam com as ervas, trabalhavam com o corpo, né? A medicina chinesa, a medicina grega, 6.000 anos atrás, eles faziam a conexão das doenças com a vibração de cada órgão. O DEM, o desemboque emocional magnético, fala muito isso. Tudo que acontece no nosso corpo é somatizado pela nossa energia. Mas só que esse conhecimento da medicina, ele foi tomado no começo de 1900 e pouco, e tal, pelos que fazem parte desse grupo de controle, né? Que eles começaram a injetar dinheiro na indústria farmacêutica, nas escolas de medicina, e tudo isso foi transformado. Né? Então, a ciência mesmo, que teve vários avanços, isso a gente não pode negar, foi, de uma certa forma, manipulada, trocada, foi controlada. Muita coisa aconteceu que a gente não conhece. Enfim, nós vamos chegar... Tem a dupla fenda, que foi um experimento científico feito em 1802 por Thomas Young, que provou, através de experimentos com moléculas de fóton, que eles jogavam... Só fazer uma pesquisa, dá para ver a foto, dá para ver a ilustração muito melhor, mas eles provaram que com a intenção do observador, às vezes eles intencionavam, eles lançavam a molécula de fóton, às vezes ela se comportava como partícula, se comportava como onda. Então, pode ser, no começo, um pouco complexo, mas qual é a finalidade desse estudo? O resultado foi que o poder de observação da pessoa mudou o resultado do experimento. Que tudo isso que a gente acha que é matéria é energia. A gente tem é tudo uma ilusão, que a gente tem a impressão de que a gente toca, mas tudo é energia condensada, porque tudo vibra em uma frequência,
os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles estão vibrando numa frequência. As nossas crenças, tanto é que agora tem muita gente que está começando a despertar, começando a acordar, né? Até o fato, a forma que nós envelhecemos, as nossas doenças, existe também um outro experimento que foi feito em 1970 nos Estados Unidos com Ellen Langer, que ela provou que o fato de nós envelhecermos é porque a gente acredita, a gente vê o nosso avô envelhecer, a gente acredita, quando a gente chega nos 40, fala assim, começa a chegar nos 40, as coisas começam a quebrar, você começa a não enxergar, vai ter que usar óculos, vai ter que fazer isso. E esse experimento foi feito em 2 casas de repouso, com pessoas mais idosas, que não conseguiam andar, que usavam aquele andador, que não faziam mais exercícios, que não levantavam mais, e toda a decoração da casa foi colocada como se fosse 20 anos mais cedo, 20 anos antes, né? Então, pessoas, vamos dizer, que estavam com 70 anos, como se elas se sentissem com 50, com energia de 20 anos mais nova. Depois de 1 semana, 2 semanas do experimento, pessoas os participantes que não andavam, que precisavam de andador, eles começaram a se sentir mais energizados, porque tudo que eles viam, não tinha um espelho na casa também, então eles não se viam, mas eles viam ao redor deles, trazia a memória de 20 anos atrás, e eles acreditavam que eles estavam vivendo naquela época. Então, isso prova que tudo que a gente vê é uma ilusão, todo um condicionamento que nos foi colocado desde que a gente nasceu, para que nós acreditássemos que isso é uma realidade, né? Mas agora a gente está vendo com os estudos do Looking Glass e tudo que existem multidimensões, energias, tempos, várias linhas de tempo, coisas que nós não crescemos acreditando nisso. O nosso mundo, a nossa realidade é muito mais fantástica, muito mais impressionante do que a gente pode imaginar. Então, na hora da gente começar a ancorar isso. Vai, Alê. Posso? Não, como a Dani falou, né, do Bill Wood, que o que ele fala? Ele teve a sacada e ele entendeu como é que era feita toda essa manipulação. Por quê? Quando os donos do mundo, né, quem manda no mundo, queria que determinada coisa acontecesse, eles falaram assim, a gente precisa fazer que as pessoas acreditem nisso. Então, o que vinha? Aí, tudo aquilo que a gente já falou na nossa outra mesa redonda, aquelas grandes corporações, tudo começava a trabalhar junto com a mídia, colocando informações para as pessoas começarem a estar acreditando naquele mundo e fazendo essa influência entrar dentro da casa das pessoas. E aí a narrativa era que aquilo era verdade. Aí a pessoa ia lá conversar na padaria, estavam todos comentando daquela verdade. E aí você ia assistir a televisão, aquilo era verdade. E você ia comprar o chocolate, tinha alguma coisa que ali no pacotinho que te conectava, né, subliminarmente, a essa verdade que eles queriam que você acreditasse. E aí os filmes lançados vinham todos com essa verdade. Então você começava a viver num mundo que era para acreditar naquela verdade. E aí você já começava a respirar aquilo, entrar nessa sintonia e na energia. E aí você, através do poder co-criativo, né, que é isso que a Ju está falando, do experimento, você começava já a viver aquilo como se fosse realidade. E aí você trazia, sim, para a sua realidade, através do poder da cocriação, sem ter noção nenhuma, mas na realidade a população era usada de uma maneira, com massa de manobra, para que se fosse realizado o que eles queriam. Por isso a gente tem que observar, ter o conhecimento, por isso que a gente tem que estar conectado com as informações e entender quando vem uma informação como real, e você sempre tem que se perguntar quem ganha com isso? Aonde que isso vai levar? Porque dessa maneira faz com que você tenha uma expertise para saber. Mas isso vai levar para uma coisa que eu quero? É o futuro que eu quero? O futuro para o meu filho? Né? E aí você começa a falar assim, não, eu não quero isso. Eu quero tal coisa. Então, eu vou para essa linha de pensamento, eu vou estar nesse poder co-criativo, tá levando minha família para isso. E aí é quando você começa a entrar nessa magia de também
estar fazendo a mágica do mundo acontecer, você vai estar participando. E é isso que a gente quer, abrir o olho das pessoas, que é o que está todo mundo pedindo. Se a gente pegar e entrar nessa cocriação de fazer o nosso mundo que a gente quer, aquilo que a gente sente no coração acontecer, acreditar nele e espalhar para mais pessoas, falar assim, não, não, eu acredito assim, 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 e a gente tem que pensar positivo, eu quero pensar positivo, né? E aí você vai levando e contaminando as pessoas com a ideia da coisa boa, né? E não como a gente estava vindo carregando esses anos todos para o lado conspiratório do ruim, né? É isso. Que a gente vê que isso tudo foi uma programação, eles não usavam só, e foram usado várias tecnologias, né? Então, realmente, agora que a gente vê como que a gente pôde, né? E agora é a nossa chance de despertar para isso e ver que, mas definitivamente, essa questão do cinturão de fotos, da questão que a gente vai passar agora, que realmente vai acontecer essa evolução, né, essa expansão da consciência, isso tudo já é pré-determinado, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente tem poder de acelerar esse processo, como foi falado, para não prolongar a dor. Então, e como que a gente vê? Gente, agora é a hora, mais que tudo, de olhar a nossa criança interior, o que falta ainda, sabe? O que ainda eu preciso, que dor ainda eu trago, que trauma ainda eu trago, quem eu não perdoei ainda, quem que está vindo me atacar, porque a gente aprende muito na Fênix, no espelho, o que está no nosso campo. Tipo assim, mesmo que a pessoa venha te atacar, tem a ver com a tua dor, porque você atraiu para o seu campo aquilo. Então, que dor que eu tenho, que eu estou tendo só pauladas, só pessoas. Então, tudo isso é uma auto-observação, e por isso que a gente convida todo mundo para vir para a escola, porque ali a gente aprende ferramentas práticas para a gente identificar isso, identificar o que ainda pesa, porque o que está dentro está fora, gente. A hora que a gente arrumar a nossa casa, né, a gente acelera, porque não tem mais como fugir, graças a Deus, dessa linha de tempo, só que a gente está prolongando só, né? E está indo os egos ainda florando, porque a luz está aí para florar mesmo os egos, as dores, as coisas. Agora é a hora de a gente chegar na humildade e falar assim, não importa ser terapeuta, se você estudou 500 anos, está tudo na mente se você ainda tem dor e trauma. Então, traz para o coração, vamos buscar a nossa verdade, chega de hipocrisia, vamos alinhar nosso falar com o nosso caminhar e nossa ação, que isso realmente chegou a hora da gente despertar para isso, né? Você acha que tem hipocrisia lá para onde a gente vai? Não existe. Existe a verdade, e a verdade está sendo descoberta aí nos quatro cantos por causa da luz. Então, agora a gente não tem como esconder mais. Então, vamos admitir que nós temos muitas sombras ainda e muitas criancinhas chorando, puxando o nosso, né, essa ansiedade. Será que não é um chamado para a gente parar, respirar e ver o que está precisando? Quanto mais a gente entrar, cada um de nós entrar para dentro e ver, mais a gente vai estar indo para essa linha acelerando esse processo maravilhoso que a gente vai passar. Chega de dor, chega de trauma, chega de programação de dor. E é isso aí, eu acho que a gente já vai caminhando, né, para ir terminando, só colocando que isso que a Dani falou é muito importante, né, da gente parar de sentir culpa, né, parar de sentir medo, né, adquirir a nossa soberania e rumar, que é o que agora está, né, na moda falar o futuro Star Trek, né, que nada mais é o que é a luz, né, os nossos companheiros ali iluminados, né, mais evoluídos, nossos irmãos de outras galáxias, que vieram para cá e fizeram, né, que foram que tocaram o coração lá do Gene Roddenberry para fazer o quê? Esse link. Então, lá inspiraram ele já para ele estar escrevendo todo um roteiro que seria, né, o Star Trek, que é o futuro que a gente caminha, né, esse futuro que a gente está indo. Então, eles precisavam dessa ponte para a gente acreditar em alguma coisa, para a gente ter uma referência de futuro. E a referência é essa, sermos seres evoluídos, seres benevolentes, que vão estar viajando pela galáxia, que vai estar levando amor para os outros, ajudando na evolução dos nossos outros irmãos, e é dessa maneira que funciona a cocriação, né?
só um linkzinho aí porque a Julie falou, que é importante lembrar que não só é o Star Trek, a Luz vem trabalhando também, até mesmo escondidinho, porque as trevas não conseguem enxergar, justamente em outras produções, em outras canalizações, os trabalhadores da luz vêm trabalhando também. Então, não só os filmes foram só negativos, as informações foram só negativas, a luz vem trabalhando com a gente também, inclusive no sono. E muito disso que a gente está falando aqui, a gente tem experiências nas próprias experiências, porque muitos de nós trabalhamos no astral e muitos de nós sabemos conscientemente o que a gente faz. Exatamente nós estamos todos juntos, na verdade, mesmo quem está inconsciente, trabalhando para se despertar, entendeu? Então, isso realmente está acontecendo, gente. A gente tem experiências com relação a isso também. Então, é mais ou menos por aí. Bom, gente, vamos nos despedindo. Vou deixar só uma observação, porque a Dani comentou alguma coisa sobre os 12 Majestic. Se vocês quiserem que a gente comente alguma coisinha, deixa aí comentário para a gente, que aí a gente estuda, levanta uma mesa redonda falando um pouquinho Façam mais sobre perguntas, o que isso, querem também saber, que daí a gente vai respondendo, vai fazendo umas ajuda até para material, né? A gente está trazendo o que vocês querem aqui. Juju? E eu vou só me despedir, antes de me despedir, só vou fazer um link que as meninas fizeram, né? Como agora é o momento da cocriação, gente. Então, da mesma forma que muitos de nós, sinta no coração, veja essa realidade que a gente viveu até agora, não acredite só no que a gente fala. Sinta, é o momento de sentir, de que você faz parte desse processo todo, desse projeto todo. Eles falaram que a gente não faz, que a gente é pequeno, deixa para lá. Fala assim, poxa, essa realidade eu trabalho de segunda a domingo, eu não consigo pagar minhas contas, eu vivo doente, eu sou pequeno, eu não... Então, vê se isso ressoa com você. Se não ressoar, é porque você sabe que está errado, é porque você sabe que é um programa, porque você sabe que é um condicionamento, e não está errado, e faz parte do projeto, faz parte do processo de evolução, o nosso processo de crescimento, porque é o momento de sentir e de ver realmente a realidade, cada um por si só, e de descobrir, despertar esse poder co-criativo e maravilhoso e divino que a gente tem dentro de cada um de nós. Eu vou me despedindo aqui também. Antes, só rapidinho, só para fixar aqui bem, para, né, ficar bem entendido, a gente só consegue se libertar através do amor, gente. Não é para se revoltar com tudo isso, é através da vontade de se libertar, do seu eu soberano, nesse sentido. Isso é uma vibração boa, é uma vibração de liberdade, uma vibração forte, de soberania. Não tem nada a ver com guerra, com briga, com não sei o quê. E nem muito menos divisão e separação. A gente tem que se unir para esse momento e a gente tem que transformar pelo amor, que começa por nós mesmos. E é isso aí. E eu me despeço aqui. Boa noite, gratidão. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Até Deus. mais.